Ouvinte e espectador de Gregário, tenho o prazer de receber aqui, não posso dizer que dá para ficar na roda, porque ela é uma das melhores sprinters brasileiras, a Hélida Rodrigues, que ganhou prata agora no último campeonato pan-americano em São José dos Campos. E vamos conhecer um pouco da história dela. Inclusive, eu fiquei assustado assistindo a prova e pesquisando, de que esse programa não tinha sido feito, da gente conhecer a história e até descobrir que tem uma conexão de ciclismo e canto. Velha, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Conta pra gente a história, assim, como é que foi a conexão sua com a bicicleta lá em Pereira Barreto, na sua cidade, com uma grande amiga sua, Foi que isso. conectou duas coisas que não dava para imaginar que conectam. Na minha cidade, assim, minha família tem um peso muito forte com relação à música. Tem um projeto social lá, tem uma banda, né, chamada FACMOL, e eles têm um projeto em todas as escolas estaduais, municipais lá da cidade. E, e aí, no começo, assim, da minha juventude, eu fazia aula de canto coral e violão e conheci uma amiga chamada Bianca. E aí ela já fazia a escolinha de ciclismo do Martim, né? Que era bem pertinho de casa. E aí ela me chamou para conhecer. Aí eu fui conhecer, me apaixonei, abandonei a música, larguei tudo para me dedicar mais ao ciclismo. Não, mas a música continua, a gente está vendo aí no fundo, uma guitarra e dois violões, alguma intimidade ou está só na parede aí? Não, aqui anos depois eu me casei com um músico, né? Meu esposo, o Thiago, ele é músico e protético. Ele faz prótese dentária também, né? Como primeira fonte de renda, mas ele é músico apaixonado, assim. E aí já uniu tudo, logo depois de crescida. Agora, você tinha 13 anos, né, na época que a Bianca te apresentou o ciclismo. Como é que foi para uma menina de 13 anos de Pereira Barreto, conhecer o ciclismo? Você praticava esporte de alguma outra forma, atividade física? O que brilhou o olho na hora que você olhou as 2 rodas? Nossa, é interessante, né? Eu na escola, assim, na minha época, eu amava educação física, né? Era a matéria que tirava 10. Sempre gostei muito de jogar vôlei. Sempre fui muito ativa, assim, muito, muito mesmo. Inventava todas as brincadeiras em casa, com os primos, era a que agitava a galera. E eu sempre fui muito competitiva. Acho que isso é um ponto assim para mim, porque eu sempre fui muito competitiva. Eu na escola, Álvaro, eu competia com as minhas amigas de classe, quem terminava de copiar primeiro, só que só tava na minha cabeça essa competição. Eu olhava no caderno dela e ficava assim, quem copiava da lousa primeiro. Então eu Ah, sempre tive muito isso, assim, essa competitividade, sabe? Em tudo. E aí na escola eu fiz teatro, eu era da comissão de liderança da sala, da escola, chapa, eu estava envolvida em tudo, assim, sempre fui muito ativa. E aí, quando eu conheci o ciclismo, foi assim, realmente um amor à primeira pedalada, né? Eu fui com a minha bicicletinha de cestinha, com a bicicletinha bem simples, que a corrente caía, sabe? A cada é. pedalada mais forte, a corrente caía. E aí eu comecei a gostar demais daquilo. E o Martim, ele viu um potencial em mim, né? Aí, a princípio, eram poucas bicicletas para muitos atletas, né? Muitos alunos ali. E aí a Uhum. gente dividia as bicicletas. Eu lembro que eu dividia com um menino, o Valdir, que a bicicleta era menorzinha, ele era bem pequenininho, então a gente Ah, dividia. Ele fazia meia hora de treino, que era uma hora de treino toda terça e quinta. Aí ele fazia meia hora e eu fazia meia hora com a bicicleta. A gente revezava, né? Aí era aquela expectativa, esperando ele parar para eu pegar a bicicleta dele. Aí, depois de algum tempo, o Martim comprou uma Vicine para mim, porque aí ele começou a investir, né? Comprou a Vicine, aí eu já tinha a minha bicicleta dentro da escolinha. hum. Eu chegava, eu tinha ela, e aí. Bom, e aí foi, né? E aí, dali pra frente, eu fui pro. Fui pra. Na verdade, vim aqui para Americana, no Centro de Excelência. Não sei se você já ouviu falar sobre esse Claro, projeto. sim, é uma Centro de referência Excelência. importante. Exato. Eu vim para cá em 2011. Eu tinha 15 anos. Foi quando eu saí de casa para viver do esporte.
Aí vim para cá para morar em um alojamento. Na época era um alojamento assim, teoricamente masculino e feminino. Era uma casa no fundo era do feminino e a casa da frente era do masculino. Então a gente tinha uma estrutura assim, até legal lá. Tinha cozinheira, tinha uma pessoa que cuidava da gente em tempo integral, que ficava como responsável dentro do alojamento. Tinha o Estevão Mancini, que era o nosso treinador da pista. O Buc, o Renato Buc, que era de Iracemápolis, e o Firmino, na época, também cuidava mais da parte de fisiologia, biomecânica, cuidava dessa parte assim pra gente, fazia todos os testes. E o Serginho também nos levava, né, para as competições que tinham assim na região. Então, dali desse centro de excelência, eu recebi a minha primeira convocação para ir para um campeonato pan-americano, que na época era o júnior, né? Aí fui para o campeonato pan-americano em 2012, na Guatemala. Foi meu primeiro resultado assim na estrada, eu fiz sexto. Tinha uma Hum. fuga, tinha uma fuga de 5 atletas e eu bati meu primeiro sprint fazendo sexto naquele ano. E aí depois fiz pista também naquele ano. E aí no finalzinho desse mesmo ano, de 2012, eu fui para a Suíça. Aí eu fiquei lá no Centro Mundial, em Aigle, né? Fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. E focando na pista. Focando na pista. Exato. Essa época eu vim para cá, né, para Americana, e aí foi algo assim, não foi uma escolha, né? Eu fazia as duas coisas muito bem feitas, mas quando você está na base, o que a gente aprende assim, você faz tudo aqui, né? A gente coloca para correr tudo, e aí em qual você se destaca mais, a gente acaba direcionando, não tem aqueles testes mais, né, evoluídos hoje que a gente tem hoje, que a gente pode fazer, tipo de fibra, várias coisas. Então, na época, você corre tudo, em qual você se destaca. Ah, você é isso, então, você é velocista. E eu, né, como eu falei, eu tinha as pernas mais grossas do que a maioria na época, então todo mundo, não, ela é velocista. E eu era boa no sprint, né? Ah, Então, a galera, é, eu fui direcionada para a velocidade na época, assim, sem muito direito de escolha, porque eu amava os dois e eu não queria abrir mão de nada. Sempre gostei muito de fazer as duas coisas, tanto pista quanto estrada. E aí assim foi. Comecei a me dedicar como, mais à pista. como era uma menina de 13 anos, 14 anos, do interior de São Paulo, com um monte de energia e ter a disciplina de treino? Que eu imagino que você queria correr, você queria fazer coisa e treinar era chato. Como é que é essa sua memória? Nossa, que boa pergunta. É, tem um fato interessante, assim, eu comecei a treinar ali com os meus 13 anos, e até antes, assim, em 2008, eu acho que eu já comecei, já tinha ido em alguns treinos. Mas o que aconteceu? Meu tio, que me viu, não sei, aconteceu alguma coisa, e ele falou para minha mãe que eu tava de namorinho, que eu tava indo pro ciclismo e tava de namorinho. Alguma Ah, coisa assim. E minha mãe me tirou por 1 ano. Eu fiquei 1 ano afastada do ciclismo. Álvaro, eu chorava toda terça e quinta, 7 horas da noite. Eu chorava, pedindo para minha mãe me deixar ir, voltar aqui. Aquilo nunca tinha acontecido, que não era verdade, que era mentira. E realmente era mentira. Eu lembro que até hoje todo mundo fala. Eu falava assim, eu ia para a igreja na época e ia de namorinho, mas o ciclismo não. Toda vez que eu ia treinar, eu ia treinar e voltava para casa. Eu nunca fui de me dispersar, assim. Eu sempre fui muito focada no ciclismo. Sempre para mim era o auge, assim, né? Então eu sempre me dediquei muito. Eu não sei te dizer, é, eu não me desfocava, assim, sabe? Eu ia treinar, aquilo para mim era sagrado, assim. Era o meu momento. e você tem uma relação importante com a sua fé. Eu Eh, tenho. o quanto ela é importante para você e como atleta de alto rendimento? Olha, a minha fé antiga, eu sempre fui, né, sim, tive relacionamento com Deus, porque minha família toda tem relação, minha avó era evangélica, minha outra avó era católica, então eu tenho bastante conhecimento, mas eu não conhecia Jesus.
sabe? Eu conhecia através das outras pessoas, mas eu nunca tinha parado para ler a Bíblia, eu nunca tinha tido experiências com ele. E aí faz pouco tempo, faz 2 anos que eu me converti realmente, né? E, e eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus, buscar mais dele, sabe? A orar mais, a ler a Bíblia, entender um pouco mais sobre ele. E eu sinto assim, claro, eu sinto a presença dele na minha vida, o quanto ele me direciona a fazer as coisas, sabe? Assim, o temor. Ontem, domingo mesmo, a palavra foi bem legal no culto, que foi sobre os frutos, o fruto do Espírito, né? Fala sobre paciência, sobre benignidade, sobre muitas coisas assim que eu não tinha esse conhecimento antes. Eu acho que o relacionamento com Jesus me fez uma pessoa melhor, sabe? Porque nas dificuldades, e a vida de um atleta profissional é muito difícil, porque ela tem muito mais frustrações do que vitórias. Sim, Como a fé te ajuda nas frustrações? Enquanto as coisas não saem do jeito que você estava torcendo e se preparando para sair. Até porque tem um vídeo muito bacana que você publicou no YouTube sobre tuas dias e semanas antes lá do Pan-Americano de São José dos Campos recente, né? Então dá para sim. acompanhar a sua jornada, a sua preparação. Até postei um momento meu íntimo, né, de oração ali. É, recentemente eu vi um podcast do Kaká, que é uma inspiração para mim, né, assim como um atleta cristão. E eu lembro que ele, no podcast com o Dizoscope, ele fala que, no véspera de uma competição muito importante, ele passou orando em todos os quartos dos companheiros, né? E aquele dia, na semana que eu estava lá, agora em São José, nesse momento eu estava orando pela nossa união, e para que a gente conseguisse realmente fazer uma excelente prova juntas, porque ninguém constrói nada sozinho. E é isso que a gente aprende. Eu aprendo muito isso na minha igreja, né? Que nós somos uma comunidade e que, além de tudo isso, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava, as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso me ajuda muito a entender esses momentos de frustração, esses momentos difíceis. Por exemplo, essa última competição agora, eu entrei com uma expectativa altíssima para esse campeonato pan-americano. Eu imaginava que algo grandioso ia acontecer, eu só não sabia o quê. Só que, assim, a gente sempre busca o primeiro lugar. Por que ele não veio? Teoricamente, vem uma frustração. Cheguei tão perto do primeiro, por que não o primeiro, né? Mas é esse momento que eu volto assim e falo, não, se aconteceu dessa maneira é porque Deus quis que fosse assim. Então, não, aí não cabe nem questionamento, sabe? Foi perfeito, foi da forma como ele queria que acontecesse. E aí, é claro, eu analiso toda a minha vida, né? Se eu tô agindo de acordo com o que eu acredito, com os meus valores, com os meus princípios, se aquele resultado que eu obtive, eu alcancei de forma justa, sem pisar em ninguém, né, sem humilhar ninguém, enfim. Então eu sempre busco analisar o que eu fiz para saber se o resultado foi condizente, assim. Então, acho que é mais ou menos isso. E a consciência que você fez tudo que você podia, que você É, chegou se entortando toda ali, brigando de verdade até aonde dava e não dava, né? exato. Eu costumo falar que eu tenho eu e as pessoas, né, falam que eu tenho uma capacidade a mais, capacidade física a mais que a raça. A gente bota a raça ali no final e vai. E vamos voltar para a Suíça. Como é que foi a experiência sua de passar 2 anos lá no centro de treinamento da UCI, na Suíça? Bom, ali foi uma experiência única, né, que eu tive na minha vida, assim. Saí daqui, tendo as referências aqui do Brasil. Quando cheguei lá, conheci o Timothy Carswell, que foi o treinador da Nova Zelândia. Ele é neozelandês, né? É, hoje ele treina a Bélgica, inclusive a Lotto Kopeck, que é Hum. uma grande referência assim para mim. E ali eu aprendi muita coisa sobre o ciclismo de pista, né? Eu cresci muito assim em conhecimento
porque a experiência com o Timothy ali, com todo o pessoal que estava ali, a Lisandra Guerra na época, uma cubana também, sprintista, teve lá. Eu cheguei a ter a oportunidade de vencer dela um match de 200 metros, que na época era velocista. Então, eu aprendi muita coisa ali sobre o ciclismo de pista. E foi lá que eu tive o direcionamento da minha transição. Então, eu fui para uma prova em Genebra, perdi para a campeã francesa de Omnium por 1 ponto. E aí o time falou: não, você não é. Ela não falou para mim, não, né? Falou pro Emerson, que era o treinador da seleção na época. Falou assim: não, ela não é velocista. Não, mas ela ganha tudo no Brasil, ela é a melhor. Tudo bem, mas ela não é velocista. Porque, assim, como velocista lá fora, eu não tive um destaque. Só Sim. que, mesmo sendo velocista, treinando para velocidade, eu fui muito bem numa outra prova, que é a prova de meio fundista, né? E fundista. Então, ele falou: não, ela precisa fazer a transição urgente, porque ela não é velocista. E aí foi aquele choque, né, para mim. Porque, por mais que eu não tivesse escolhido ser velocista, era o que eu sabia fazer há anos. Então, Você vinha se dedicando e treinando para fazer. E só dando Exatamente. um parênteses, velocista é a ciclista que compete na pista, que compete em velódromo, né? E não em provas de estrada. Isso. Para ficar mais claro ainda, velocistas são atletas de velódromo, mas que fazem provas curtas. Meio fundistas são os atletas que fazem as provas de velódromo, que é o que eu faço hoje também, só que provas longas. São mais intensas do que na estrada, mas são as mais longas do velódromo, que é o que a Lotte Kopeck faz, que ela foi campeã mundial, inclusive. Então, no mesmo ano, né, ela foi campeã na pista e na estrada. Então, a gente divide entre velocidade, meio fundo e fundo. Eu faço meio fundo, que são as provas longas no velódromo, e as provas de fundo, que são na estrada. Da tua experiência, e aí tem a referência da Lotte Kopeck, como é combinar o velódromo com a estrada? Bom, é uma experiência que dá para ser feita, porque acreditava-se muito que isso não era possível, né? Inclusive, eu já tive experiências assim um pouco frustrantes de ficar fora de convocações por estar me dedicando um pouco mais à pista, mas ano passado eu fiz segundo na Scratch, uma Uhum. prova de meio fundo no velódromo, e na semana seguinte eu competi o campeonato nacional, que foi lá em Cascavel, uma prova com altimetria alta, e eu fiz medalha de bronze. Eu bati o pelotão, né? Teve a fuga da Tota e a Caseta, Ana Paula Caseta, e eu bati o pelotão, uma chegada extremamente dura também, que veio assim subindo. Então, pela minha experiência, o que acontece as pessoas confundem um pouco a velocidade, que é o ciclismo mais bruto, e o meio fundo. Então, isso não pode acontecer, porque a gente, quanto meio fundista e fundista, a gente treina muito volume, a gente acaba dando um pouco mais de ênfase a treinos mais intervalados e intensos, porque a pista exige muito isso, a intensidade. Só que dá para você conciliar totalmente, porque tem provas, por exemplo, a Madison é uma prova de 120 voltas para o feminino e 200 voltas para o masculino, então é uma prova que exige muita resistência aeróbica do atleta, muita, 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 porque é muito tempo ali, né, na pista. E só que o que acontece? A cada 10 voltas tem um sprint intermediário. Então você tem que fazer um sprint a cada 10 voltas, se aguentar, né? Aguentar fuga, aguentar ataque durante esse tempo todo. Então eu acho que dá para conciliar as duas coisas totalmente. O que o velódromo te ajuda como ciclista, na estrada? Porque você tem a questão que você tem que estar em atenção constante, porque você está num pelotão, batendo, eh, apesar de você estar no velódromo, você está pilotando, porque você não está fazendo curva para a direita e para a esquerda, mas tem uma pilotagem que é importante. Eh, Sim, e o fato, de que você só tem uma relação e o freio é o contrapedal. Então, falou como tudo. é que é tudo diferente, né, mas como é que uma coisa ajuda na outra? Como é que a tua experiência de estrada ajuda no velódromo e o do velódromo na estrada? A pista auxilia demais na destreza. O domínio que você tem que ter
integrado, assim, completo da bike, porque, como você falou, eu só tenho uma marcha. Ou seja, isso para a estrada é incrível, porque na estrada você tem 1 milhão de possibilidades de transmissão para você poder usar num sprint, numa fuga, numa subida. Ali não. Na pista você só tem uma marcha. Se você errar a marcha que você vai usar para a prova, você pode comprometer totalmente o seu resultado. Então, por exemplo, ano passado, na Scratch, eu coloquei a marcha 59,15. Uhum. Eu corri de 59,15. Fiz segundo lugar. A mexicana ganhou, Estados Unidos fez terceiro. Este ano, eu coloquei 59,15. Por quê? Eu corro pouquíssimo, Álvaro. Eu corro o Campeonato Pan-Americano e o Campeonato Brasileiro. São as duas únicas provas que eu faço. Para poder correr lá fora, exige um nível assim, né, financeiro muito alto. Então, Sim. são essas duas provas. Eu tive a oportunidade de competir o Campeonato Pan-Americano ano passado, esse ano eu fui de novo e coloquei a mesma marcha. Na minha cabeça ia dar certo. Uhum. Não, faltou marcha. Aí, na Scratch, aí eu fiz quinta, as meninas me passaram assim, vieram passando, dava para ver que elas tinham mais transmissão. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei uns 60, Álvaro, é muita marcha, assim, para os... Nossa, para quem lembra o que usava antigamente, 48,14 era muito. E aí, eu coloquei os 60 na Scratch da Omnium, né, que é uma prova que são 4 provas para valer uma medalha, uma somatória de pontos. E aí eu coloquei a 60 na Scratch. Eu só perdi para campeã mundial no sprint. Eu cheguei na roda dela assim. Então eu falei, cara, você vê, né? Se eu tivesse acertado a marcha, talvez eu tinha feito uma medalha, repetido a medalha, né? No dia Pois é, anterior. Então, e essa é uma arte no velódromo de você escolher a relação. É, sim. E você não tem a oportunidade de todo o apoio de ter uma grande equipe, tempo, etc. Mas como é que é o processo de você escolher a marcha? Porque é uma decisão fundamental, né? Você tem que se preparar para a prova, entender o seu RPM, entender sua estratégia de prova, e, em função Sim. disso, escolher sua relação. Exato, muitas coisas são levadas em consideração. No nosso caso, na pista, a gente leva muito em consideração o velódromo, se ele é uma cidade, né, que tem altitude, porque Uhum, quando o velódromo está em altitude, você roda mais rápido, então você pode abusar um pouco mais das marchas. Pode uhum, colocar, porque se não abusar, vai ficar leve e você vai espanar de roda, vai ficar girando demais. Então, esse é um fator. O outro fator é o tipo da prova. Então, por exemplo, na Scratch, a prova vem um pouco mais parada e vai para o sprint. Então, sim. nessa prova, você pode carregar mais marcha. Na segunda prova da Omnium, que é a Tempo Race, já é uma prova que marca ponto toda volta, o primeiro atleta que cruza marca 1 ponto. Então, Uhum, então é uma prova que assim exige demais. Se você colocar uma marcha muito pesada, você não vai aguentar rodar a marcha. Então, esse é outro fator. Então, você leva em consideração se o velódromo é alto, o tipo do velódromo, se é madeira, se é concreto, se é aberto, se é fechado, isso influencia muito. O pelotão. Então, por exemplo, lá fora eu vou usar uma marcha. Aqui no Brasil, eu vou usar outra. Porque você tem que entender quem está na prova, como elas vão correr, porque se você olha o pelotão e fala, hoje vai ser o dia inteiro esticado o pelotão, então você pode usar uma marcha um pouco mais leve. Agora, se você vem com um pessoal, você fala assim, não, vai ser mais tranquilo, hoje vai vir mais para a chegada, então dá para colocar mais marcha para você usar tudo que tiver na chegada, né? Aquela uhum. potência final. Então são várias, assim, bastante variável, né? Para escolher a E marcha. tamanho de pé de vela muda no velódromo? Eu estabilizei para 1,70 o meu, 1,70, né? Mas já usei o 65 quando eu era velocista. Mas hoje em dia tá tendo essa mudança aí, né, para diminuir cada vez mais. Não sei se eu sou muito adepta, eu sou meio das antigas. Eu tô no 70 nos dois, assim, quanto maior, mais perigoso, né, para pegar na pista. Sim. Eu nunca usei mais do que um 70. E nos números de velódromo, que potência e que RPM? Porque dá para ter medidor de potência na bicicleta de pista? Não, né? Não pode, né? Então, você pode usar, mas não pode olhar.
Então, eu coloco o Garmin atrás do selim, é uma estratégia, você pode pôr atrás do selim, às vezes se tiver uma camiseta com bolso, você pode pôr dentro do bolso. Você pode usar, mas não pode ver, né? E até respondendo um pouquinho antes da sua pergunta, sobre o que influencia, né, o ciclismo de pista na estrada, é essa percepção sem ficar preso a número, sabe? Eu tenho uma percepção absurda do meu corpo, da minha performance, porque eu tenho que imprimir tal força, eu tenho que controlar sem olhar nenhum número. Então, isso na pista, eu jogo muito isso para a estrada, sabe? Eu não fico presa a números, porque números são variáveis, né? Então, ali, a pista, pelo fato de eu não poder observar os números, me dá essa boa condição, assim, na estrada, sabe? Fico tranquila, corro apenas com percepção mesmo. Eu uso, claro, eu uso os números, Então, mas mas a tem isso. resposta, que o nível de watt, que Ah, RPM numa disputa final de velódromo você faz? eu faço 1030 de watts, pico. E aí, minha cadência é bem baixa durante a prova, mais ou menos 90, 85. Eu uso uma cadência muito baixa, assim, tanto na estrada quanto na pista. Eu gosto de andar bem travada, assim, é meu estilo. Até porque 58, qual é a sua altura? Eu tenho 1,62. Pois é, uma relação grande para a altura. Agora, uma outra pergunta. Como sprinter, e esse é um talento que eu tenho uma admiração enorme, sabendo das minhas limitações, que de jeito nenhum eu seria, já em brincadeira assim com o pelotão, você tem que desenvolver uma habilidade quase que 360, né? De perceber onde estão os outros ciclistas perto de você, para se posicionar e saber a hora que você vai dar o bote final. É, É. como é que você percebe que você desenvolveu esse talento no velódromo e se isso te ajudou na estrada? É, boa pergunta. Eu falo que a equipe, né, a equipe toda tem ali, vamos supor, se a prova tem 11 voltas, a equipe inteira tem 9 voltas para fazer fuga, para ter qualquer possibilidade de vitória. E a gente, né, quanto sprintista, tem apenas uma. Então, eu uso as 9 voltas que eu tenho para observar como está o vento, eu testo, eu sprinto durante a prova, eu normalmente você vai me ver atacando na chegada Hum. durante a prova para fazer um teste de marcha. Sabe, eu venho muito atenta, assim, eu não fico de bobeira, não. Eu uso a prova toda para me preparar para aquele momento. Eu analiso muito, Álvaro, uma coisa que eu vejo que as pessoas, que pelo menos aqui no Brasil, as pessoas negligenciam muito, o vento. Eu nunca vou partir para o lado que eu deixe as minhas adversárias favorecidas. Então, eu Claro. sempre parto, assim, tô revelando todos os meus segredos. Eu sempre parto de maneira que eu feche toda e qualquer probabilidade da pessoa passar se beneficiando do meu vácuo. Uhum. Então, esse é um ponto importante. E o time da saída, e é isso assim, a gente conhece, né, o pelotão do mesmo jeito que as passistas conhece quem vai ter condições de buscar, se não vai, há quanto tempo eu preciso abrir uma fuga para saber que o pelotão não vai me buscar. Esse domínio que a passista tem, eu também tenho que ter ali no sprint de saber quando eu vou partir que para que eu consiga atravessar a linha primeiro sem que as meninas me passem. Então esse feeling assim do tempo do time, né, do sprint, é muito pessoal. Então até é interessante que nessa prova agora, né, no Pan-Americano, eu falei para a Polegade que eu desbloqueei assim um sprint que para mim foi novo, né? Eu vim totalmente de cara no vento ali 600, 700 metros e um sprint Uhum. que veio muito duro, de cara no vento. Então, eu parti muito longe, muito mais longe do que eu parto normalmente. Eu parto ali 300, 350 metros, eu parti muito longe. E pelos meus dados, o meu pico de potência não foi alto, foi muito mais baixo do que normalmente é.
Só que aquilo que você falou sobre conciliar pista e estrada, eu estou fazendo mesmo essa transição para focar mais na estrada, então eu preciso melhorar minha capacidade de subidas, né? Essas coisas assim que eu já odeio subida, mas eu preciso melhorar, porque senão não tem como. E para sprintar, eu preciso chegar. Meu pico de potência, meu treinador fala que é de classe mundial, né? Só Uhum. que o que acontece? O que adianta eu ter um pico de potência absurdo, um sprint de campeão mundial, se eu não aguentar chegar? Não adianta Isso. nada. Então eu preciso trabalhar isso. E aí ele disse: meu pico não foi alto, mas eu fui caindo muito gradativo, assim, muito pouquinho, sabe? Uhum. Desde quando eu parti até cruzar a linha. Deu para ver, né? Agora, faz parte do sprint, e tem uma diversão meio sádica de quem é espectador como eu, os venenos e as malícias, de dar uma desviada no curso da bicicleta e prensar alguém, de cotovelo, de corpo, e claro que todos os comissários estão olhando isso com atenção do que fere as regras, né? E Sim. até causando acidentes que machucam muito. Ah, mas como é que é esse jogo? Ali no pelotão de quem sprinta, porque são seres humanos que estão ali brigando com a faca nos dentes que quer ganhar e que, de repente, numa hora de fraqueza, de caráter e de personalidade, vai fazer uma coisa para tentar tirar uma vantagem. Como é que é Álvaro, essa dinâmica no sprint? eu já passei muito por isso. Inclusive, no Campeonato Brasileiro esse ano eu tive que tirar a mão da minha bicicleta, eu tive que tirar a mão do guidão no sprint e empurrar um atleta, tipo, epa, porque o que ela estava fazendo assim, estava totalmente fora. Eu vejo muito isso acontecendo quando a pessoa já tá assim, ó, ela não vai conseguir ganhar na força e quer 20 de qualquer forma, é o que você falou, né? Essa falha ali, assim, um pouco. É muito rápido, não dá nem. Uma Não sei se fraqueza dá nem humana. para julgar, né? Mas assim, é, realmente acontece e eu vejo muito isso. Assim, acontece muito nesse momento de desespero. A pessoa vem e fala assim, cara, eu não vou conseguir ganhar. Aí vem e tenta te tirar. Isso já aconteceu comigo, assim, pessoas comigo. Eu tenho um sprint, eu posso falar, e eu tenho certeza que para quem você perguntar, qualquer chegada que você vir, você vai ver que meus sprints são sempre muito limpos. Eu procuro fazer o que eu te falei. A minha Uhum. malícia é usar tudo que eu tiver de diversidade ao meu favor, usar a roda de adversária, usar a roda das minhas companheiras, que é o meu principal objetivo, né? Ter uma pessoa que faça essa embalagem para mim, que hoje é a Luciene, uma pessoa que reconquistou a minha confiança, assim, né? Que eu já estava meio machucada com relação a isso. Ela conquistou a minha confiança e tem me deixado assim embalada para qualquer chegada. Esse ano, todas as corridas que a gente ganhou, que a gente correu, a gente ganhou, porque a gente está nessa confiança absurda, assim, eu, ela e a Lele Fornel. Então, nosso time está muito legal, inclusive vamos para o brasileiro, né, com todas as forças para trazer esse título que eu ainda não tenho, mas vamos lutar, vamos buscar por ele. Então eu vejo assim, eu acho que acontece, mas é muito feio e eu super desaprovo esse tipo de situação. Que mudou no ciclismo feminino nesses últimos 15 anos que você foi apresentado ao esporte? Quer dizer, você compete desde 15, mas você conhece o esporte. Lá desde de Pereira Barreto, a Funvic que você sonhava participar e teve uma oportunidade, a equipe que você está hoje. Como é que você vê eh, as alegrias e as tristezas dessa jornada? Bom, eu vejo que o ciclismo feminino cresceu absurdo, tanto no Brasil, né, quanto internacionalmente. Eu vejo o que nós conquistamos quanto o pelotão feminino, provas, questão de premiação igualitária em algumas, né, oportunidades, algumas ocasiões, outras ainda não. Mas eu vejo que houve um crescimento assim muito grande, uma valorização das equipes. Por exemplo, eu fiquei 5 anos na equipe de Rio Claro, né, da BEC, e a BEC focou inteiramente no ciclismo feminino. Eu lembro que eles ficaram assim um tempo só com a base, tinha masculino, mas o foco
principal da equipe era o feminino. Então, assim, eu tive esse momento de valorização muito grande com o Walter, que era o treinador lá da época. Ele focou muito no nosso ciclismo, no ciclismo feminino. Então, eu vi muitas mulheres começando a pedalar, muitas pessoas se inspirando. Foi até época, assim, que eu cresci bastante, né, no Instagram, porque eu vejo as mulheres, né, principalmente, falando o quanto se inspiravam, se inspiram, né? Mandam mensagem para mim, eu acho isso tão lindo, assim. Nossa, a gente se inspira muito em você, na sua garra, no que você faz. Às vezes eu fico, meu Deus, mas o que eu faço, né? Porque para mim é tão natural, é minha vida, assim, minha profissão. Para mim é minha profissão, né? Então às vezes eu fico até sem graça, assim, mas as mulheres se inspiram mesmo na gente, né? E eu acho isso muito legal, ser essa porta-voz, assim, né? Mostrar para elas que é possível você pedalar sozinha, é possível você ter autonomia, é possível você aprender a trocar um pneu, ser independente realmente, né, para poder fazer um esporte, pedalar sozinha, enfim, isso é muito legal. Eu vejo isso como um crescimento muito bom, assim, pro nosso pelotão. E um ponto negativo é que antigamente tinha tudo isso que eu falei para você, um monte de escolinha, tinha o projeto do Centro de Excelência. Então, eu tive essas oportunidades lá atrás que hoje eu vejo assim, não tem. Não tem. Na minha cidade, em Pereira Barreto, foi até quando eu comecei com a Bianca, minha amiga, que já não é mais ciclista, né? Nós éramos em 10 meninas, assim, que todo campeonato paulista a gente era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, a gente fez um boom, assim, na época. Só que só eu vinguei. Mas precisou disso, né? A gente fala, é a peneira. São várias atletas para sair uma. Então, eu sinto falta disso hoje, né? O ciclismo, as equipes, né? Pensarem um pouco mais nesse ponto. E esse tipo de escola, esse tipo de incentivo. Eu tenho Mas o vontade que de que você fazer acha que algo mudou? assim. Você acha que tinham pessoas que levavam essa escola no amor, indivíduos? Por que você acha que você teve a sorte de pegar essas escolas, essas formações, e hoje é mais difícil achar esses lugares, essas iniciativas? Olha, eu vou bem no achismo mesmo, assim, né, que é a percepção que a gente tem. Mas, antigamente, por exemplo, tinha o centro de excelência. Então, era como se fosse uma seleção brasileira. As Hum, escolinhas tinham o objetivo de formar atletas para mandar para esse centro. Então, e aí partia do interesse também da molecada. Meu, eu tenho a oportunidade, a chance de ir lá para a Americana, por exemplo, de ir para a Americana e viver do esporte. Então, você tinha metas, né? Aí daqui, a próxima meta era seleção, que foi o que eu passei, uhum. né? Então, eu, eu fui para uma escolinha, tinha uma meta. Nossa, centro de excelência é onde estão os melhores atletas do Brasil. Cheguei aqui. Nossa, agora o objetivo é seleção. É a meta, então você vai passando, né, esses degraus, assim. Hoje eu vejo que é como se não tivesse muito um caminho para trilhar, assim, sabe? Não tem nada muito certo. Então, acho também que essa questão das pessoas apaixonadas, porque o Martim, por exemplo, era por amor total, não recebia nada para fazer aquilo, não era educador físico, era um professor, assim, ele tinha uma bicicletaria, tinha bicicleta e conseguiu o apoio da prefeitura. Foi isso. Ah, Conseguiu os ônibus para levar a gente para as competições, mas ele que oferecia bicicleta, pneus, tudo, né? Gasta, imagina. E aí ele que fazia tudo assim por amor. E tinha mais isso antigamente. Hoje eu vejo assim, menos. Você chegou a ter alguma oportunidade de correr fora do Brasil, de ir para uma equipe internacional, seja na América do Sul ou seja na Europa? Não. Por que você acha que isso aconteceu? Porque talento você tem, né? Então, eu não sei se foi time, se foi falta de, por exemplo, como eu tive o Martim, né, que me direcionou para estar no centro em Americana, eu acho que talvez não tive um olheiro. Acho que o ciclismo, pelo que eu vejo hoje, assim, para estar lá fora, você precisa de uma indicação, você precisa de um financeiro, né? Então eu não tinha nada disso. Eu só tinha um sonho e muita raça. Hum. Então, não.
Na sua jornada, algum ciclista feminino ou masculino te inspirou, que você tem como referência, no Brasil ou fora do Brasil? Algum ciclista? Olha, eu lembro que como sprinter, assim, para mim, a Luciene sempre foi uma referência muito grande. Eu lembro que ela correu na Shimano Ladies, na época também eu vi aquilo e imaginava, assim, que se eu tivesse grandes resultados, eles poderiam me ver, me chamar. Então, eu nunca fui, assim, né, atrás. Mas eu lembro que ela, para mim, assim, desde 2010, se eu não me engano, eu competi com ela em Campo Grande, e aí eu fiz quinto, eu era novinha, novinha de tudo, já tinha uns 14 anos, né, 13, 14, e aí eu competi com ela, e ela ganhou, nossa, ela ganhou no sprint, foi a coisa mais linda. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu falei com ela, eu lembro, eu falei com ela, e dei parabéns, e ela falou, ela me deu parabéns, ela falou que o que eu fiz foi muito lindo e que eu tinha que seguir acreditando, lutando. Aí eu falei, nossa, aí eu coloquei aquilo na cabeça e falei, é isso que eu quero fazer. Então ela foi uma pessoa assim que me inspirou muito. E aí em 2017, quando eu tive a oportunidade de competir com ela, estar na mesma equipe que ela, né? Eu aprendi muito. Na época, Álvaro, eu achava que sprintista tinha que ficar de roda. Que sprintista só ficava de roda a corrida inteira e sprintava. Mas ela me ensinou que não. Eu aprendi a atacar, aprendi a buscar oportunidade, sabe? Aprendi a fazer a oportunidade aparecer também, não só ficar ali e vir para a chegada, aquele negócio de ser rodeira, não. Ela me ensinou que sprintista também ataca. Mas ataca durante a prova, mas eu Ataca pensaria. durante a prova. Por quê? Assim, Porque a ideia não não é. é preservar o máximo para você ter o tanque mais cheio e o motor a full na hora dos 300 metros? Mas eu tô falando assim, tá? O meu ciclismo é ciclismo nacional. Então, eu tô falando a nível ciclismo nacional, que você corre com você e mais uma parceira, você e mais duas parceiras. Então, a gente acaba tendo tendo que fazer esse sacrifício para, de repente, sair uma fuga e a gente conseguir colocar mais pessoas da nossa equipe no pódio, por exemplo. Então, aqui já aconteceu sim de eu atacar e sair sair com outras sprintistas, por exemplo. A gente já fez fuga de sprintista aqui no Brasil e andamos a prova inteira fugada e na chegada eu bati as meninas no pelotão, inclusive a Luciene, ano passado, saímos uma fuga. Eu, a Tainá e a Luciene. A Tainá corre por Santos e a Luciene pela Funvic, né, ano passado, e eu pela Beck. Então a gente eu dei um ataque, a gente saiu numa fuga, porque tinha uma velocista, que aí sim, era velocista pura. Só que as provas aqui no Brasil são mais planas, então acaba que a velocista acaba conseguindo chegar, né? Dependendo. Então, o objetivo era largar ela para trás. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer uma fuga aqui, deixar essa menina para trás, que é a Carol, minha amiga. Aí a gente fez a fuga e na chegada eu bati as meninas, mas assim, foi bem legal. Mas é para você entender, né? Realmente no nosso cenário aqui, a gente ataca também. O sprintista ataca e faz acontecer. Aliás, descreve para gente a situação que você vinga uma fuga, mas chega uma hora que a sua companheira de fuga é a sua maior inimiga. Como é que vira essa chave? É verdade. É muito assim, é sem combinar, né? Você faz a fuga, a gente trabalha, é como se fosse uma equipe. Na fuga você trabalha para abrir o máximo que puder do pelotão. E aí, no nosso caso, assim, ciclismo feminino, Brasil, volto a dizer, ali quando normalmente é circuito, que falta mais ou menos uma volta, aí a gente já é cada um por si, porque aí já abriu bastante do pelotão, aí é a estratégia de cada um, né? Nessa corrida, por exemplo, tinha uma subida, foi na volta do ABC. Tinha uma subida e depois a chegada era meio descendo. A Luciene, na hora que a gente virou, ela surpreendeu a gente, ela deu um ataque, assim, faltando 1 quilômetro e mais de 1 quilômetro. Ela atacou,
Eu vi assim, eu fui para a roda dela, e ela abrindo, eu fui para a roda dela, a Tainá veio na minha roda, eu passei a Luciene e a Tainá não conseguiu passar. Então fizemos eu primeiro, a Lu, segunda e ela terceira. Ou seja, a Lu, ela fez isso porque vindo para o sprint, por exemplo, saindo nós três juntas assim, a chance dela perder para a Tainá era maior. Só que ela tem um sprint mais longo, porque, por exemplo, ela é minha embaladora hoje, né? Então, ela tem um sprint mais longo, ela sprinta antes de mim. Então, ela tem um sprint mais longo. Ela sprintou para surpreender a gente, foi uma estratégia muito perfeita, baseada na característica dela, aquilo que a gente estava falando do cenário. Ela olhou, observou o que ela tinha de melhor e fez o dela. Eu tenho uma chegada, eu sou meio esquisita, porque eu gosto de chegada dura, eu gosto quando vem, sabe, assim, uma corrida muito difícil, que as pernas vêm muito cansadas, eu gosto de sprintar desse jeito, porque eu penso, se a minha tacinha das meninas tá pior, eu já penso assim. Eu gosto de chegada parada também, porque eu tenho uma potência alta, então eu consigo tirar a bike da inércia rápido, então, às vezes, se a corrida vem mais tranquila, eu consigo surpreender as adversárias também parado. Então, depende muito de como vem a prova, assim, eu vejo como que vai ser na hora e faço a estratégia ali. Tem uma coisa que eu não sei se segue acontecendo, que é ainda um certo machismo nos pelotões, principalmente quando não é prova, né? Quando é treino ou passeio, que vem uma mulher que anda e os homens não querem deixar ela andar. Ainda acontece isso, e ainda mais, já teve situações onde as pessoas não te reconheceram e acharam que ia andar na sua cabeça e você ficou só ali na tocaia para arrematar? Várias vezes, né? Recentemente, eu fui... Aqui tem o Terra América, né? Que é um circuito que a gente anda em Americana. Eu fui para lá fazer um giro, assim, bem leve, né? Aí passou um moço, um moço, e ele passou muito forte. Aí ele passou por mim, depois ele me deu outra volta. Aí na segunda volta eu falei, uma volta só já tá bom, né? Aí eu entrei na roda dele. E esse cara começou a apertar. E fazia curvas, assim, muito forte. E eu na roda dele. Véspera de Pan-Americana, eu falei... E é muito bom pra gente, Álvaro, de verdade, assim, treinar com homem. Realmente, o sarrafo é mais em cima, né? Homem anda... Tem muito homem que anda muito mais que muita mulher, né? Não é porque é homem. Tem muita mulher que anda muito mais que homem. Tem um biotipo mais forte. É bom treinar com gente mais forte para subir a barra. Né? Exatamente. Independente, sendo homem ou mulher, é sempre muito bom você treinar com pessoas mais fortes. Isso eu coloquei na minha cabeça. E aí eu falei, cara, eu vou andar com esse cara aqui que vai ser bom para mim. E aí eu comecei a andar com ele. E junto, esse cara começou a apertar. E aí tem uma subidinha, assim, passando ali em frente do Bike Hotel. E aí ele fez assim com a mão para trás para mim, tipo assim, acabou, parei, né? Aí ele parou assim... Aí eu falei assim, valeu, viu, valeu, e passei. Aí ele colocou do meu lado e falou assim, eu tô voltando agora, eu tava de férias. Tipo assim, que eu só aguentei porque ele tava de férias, sabe? Eu ri muito. Eu falei assim, não, mas tava muito forte, parabéns. Vamos falar o quê, né? Mas assim, acontece muito na chegada... Sprint, então, né? Eu realmente gosto muito disso. E quando eu venho bem encaixadinha assim, Álvaro, é difícil me passar. É muito difícil. E aí acontece muito isso aqui nos treinos, é bem legal. Aí depois vira aquela zoeira, né? Perdeu pra mulher. Aí depois a galera vai ver quem que era a mulher, né? Simplesmente eu, né? Sou a melhor sprintista do Brasil. Aí dá uma amenizada. Mas também a Welda, né? Seleção brasileira, não sei o quê. Mas é legal. Welda, enorme prazer em te conhecer. Acho que a gente cumpriu aqui um vazio e eu, pelo menos nas minhas buscas, não achei um programa que dava para conhecer você melhor. E a nossa ideia aqui é apresentar a tua competência, garra, simpatia, fé para quem é apaixonado pelo ciclismo como você. Parabéns por ser quem você é. Mais um torcedor que você ganhou aqui. E obrigado por estar com a gente.
Eu te agradeço demais pela oportunidade. Quando você falou comigo ontem, eu falei, nossa, vai ser bom, vai ser uma super oportunidade de falar um pouco da minha história, né? De me apresentar para as pessoas. E você tem um canal assim gigante, né? Que abrange muitas pessoas. Então, eu te agradeço muito mesmo pela oportunidade, por essa abertura. Vamos junto, cada um fazendo um pouquinho pelo ciclismo. Obrigada.